Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. E antes da gente começar esse episódio, não esquece de clicar no botão de curtir já, se não deixar para depois, eu sei que a gente esquece, é normal. E você que está acompanhando a gente e não é inscrito, também se inscreve aqui no canal, beleza? Porque hoje eu vou falar contigo sobre novidade do mercado financeiro, é isso mesmo, tem novidade aí logo para o comecinho de 2023, uma novidade bem interessante, tá? Mas que vai divergir opiniões ao longo do tempo. A gente vai falar sobre o tesouro que foi lançado agora, né, que vai começar a valer em janeiro de 2023, dia 30 de janeiro começa a emissão, que é o Tesouro Renda Mais ou Rende a Mais. Aí depende de como que você vai fazer a leitura. Tá? É uma nova modalidade do Tesouro Direto. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que ele é, como ele funciona, quais são os diferenciais desse Tesouro Direto novo e as vantagens e desvantagens, para você saber se vale a pena ou não para a sua estratégia de investimento. Tá? Então, primeiro, esse novo título, ele começa, como eu falei, dia 30 de janeiro, a circular aqui, a ficar disponível para os investidores, 30 de janeiro de 2023, e ele é um título do Tesouro Direto que foi criado com foco exclusivo na aposentadoria, no longo prazo. Tá? Como que ele funciona? É um tesouro para longo prazo, ele vai proteger o seu poder de compra, né, o poder de compra do investidor, assim como é o Tesouro IPCA+. Tá? Hoje, o Tesouro Direto ele tem três modalidades, são os pré-fixados, tem o IPCA+, que aí ele vai render o IPCA, a inflação que a gente conhece, mais uma taxa de juros prometida, e tem o Tesouro Selic, que é aquele que vai acompanhar a taxa Selic, pronto, e acabou. Essa nova modalidade, ela se enquadra bem como o IPCA+. Então vai ser uma modalidade quase que dentro do Tesouro IPCA+, que a gente já conhece. Tá? Então ele vai também proteger o poder de compra do investidor, porque ele vai ser atualizado com a inflação e vai ter uma taxa de rentabilidade garantida também. Só que são títulos de longo prazo, então quando a gente olha para títulos do IPCA+, de longo prazo, eles tendem a ter uma taxa prometida acima da inflação que não é tão alta. Você pode acompanhar nos títulos que estão disponíveis hoje já na plataforma da sua corretora, por exemplo. Tá? Ele tende a ter a intenção, esse título, de gerar uma renda complementar para a aposentadoria do investidor. Então, na regra de resgate dele, a gente vê alguns diferenciais que eu vou explicar também. Tá? Mas o foco dele, como é para longo prazo, é algo exclusivo para a aposentadoria, ou pelo menos com um pensamento maior para a aposentadoria, ele também tem essa garantia de renda complementar na hora do resgate. O investidor ele pode escolher se aposentar com 8 possibilidades de vencimento dos títulos, que vão estar disponíveis a partir de janeiro já. E as possibilidades elas começam, o encerramento do título. Em 2030, é primeiro vencimento dos títulos que vão ser emitidos, e aí ele vai de 5 em 5 anos até 2065, que por enquanto é o título mais longo dessa nova modalidade. Então você pode começar a investir em um desses títulos e colocar a programação para quando você vai começar a fazer os resgates, né, que é quando o título ele vai encerrar, para 2030, 2035, 40, 45, 50, 55, 60 ou até 2065. Tá? E ele segue as regras do Tesouro Direto para aporte mínimo. Então, você consegue investir a partir dos R$ 30, como a gente já sabe, do Tesouro Direto. Você consegue encontrar lá modalidades que você, a partir de R$ 30, valor mínimo, você consegue investir. E de tributação também. As regras de tributação para esse Tesouro Direto, elas não mudam. Vão seguindo a tabela regressiva dos outros Tesouros Diretos. Tá? O recebimento. Aí vamos lá. Como que ele vai funcionar? Como é um tesouro, um produto voltado para a aposentadoria, a regra de resgate ela é muito importante, porque esse foi o principal diferencial até em relação a outros produtos do Tesouro Direto, tá? As outras letras, os outros títulos. No resgate, você vai poder receber em 240 parcelas um valor de renda complementar, ou seja, 20 anos. Então você investiu, começou a fazer o aporte nesse tesouro agora em janeiro de 2023, dia 30 de janeiro, que vai ficar disponível, começou a investir, você pode comprar mais títulos ao longo do tempo. Então, eu vou comprar todo mês ali R$ 100 desse título, por exemplo. Então, todo mês você vai comprar com o título que vai vencer em 2045.
Então você vai comprar durante os próximos 22 anos, agora a gente já está em 2023, né? Durante os próximos 22 anos, todo mês R$ 100 desse título, e lá na frente você vai ter um montante acumulado, tá, desse Tesouro Direto, e você vai poder escolher receber em 240 parcelas. São 20 anos que você vai receber esse valor de renda complementar. E esse valor que você vai receber, ele é atualizado mensalmente com a inflação, também com o foco em proteger o poder de compra do investidor. Então tem esse detalhezinho aí na hora do resgate. Tá? Você vai poder comprar títulos ao longo do tempo e na hora do resgate, esse título ele vai ser corrigido pelo IPCA também. Tá? E o fator de rentabilidade, como eu comentei, ele é IPCA+. Então é um título IPCA+, só que com umas características um pouquinho diferentes. Tá? Então agora que a gente já entendeu um pouquinho como ele funciona, sabendo esse quadro geral, quais são as principais diferenças, os principais diferenciais que esse título ele traz. Tá? Primeiro, a diferença do IPCA+, é na forma do resgate. Você fala, Fabrício, bom, legal. Já tenho o IPCA+, que me protege da inflação. Eu já tenho esse título disponível que eu já posso investir. E eu já tenho o Selic, já tenho prefixado. Beleza, não quero fazer nenhum dos outros dois, quero o IPCA+. Por que não fazer o IPCA+, e fazer esse outro título, por exemplo? Tá? A diferença vai ser exclusivamente no resgate. Então, a forma de você resgatar esse valor, que lá na frente pode ser convertido numa renda passiva, pode ser convertido numa renda complementar. Tá? Essa é a principal diferença para os títulos IPCA+, que já são veiculados hoje na plataforma do Tesouro Direto. Tá? Com isso, a gente chega na conclusão que esse título ele realmente é focado exclusivamente para aposentadoria. Tá? Você até pode resgatar ele antes, só que ele tem algumas regrinhas diferentes aí para você fazer o resgate antecipado. O investimento ele pode ser feito, pelo menos ao que se tem notícia, a gente vai descobrir na hora mesmo que ele for emitido, via Pix. Então, alguns lugares aí já divulgaram que ele vai poder ser investido, ser feito o investimento via Pix, o que é interessante, né? Facilita aí o investimento para a pessoa física. Tá? E o resgate antecipado, ele pode ser feito também. Ou seja, eu fiz esse título, legal, igual os outros do Tesouro, só que eu não quero manter até o fim. Eu estava com foco nele na aposentadoria, mas mudei de opinião, vi outras estratégias de investimentos, quero mudar minha carteira, ou tive uma emergência e quero resgatar, ou precisei resgatar esse valor. Você pode resgatar? Vai poder. Tá? Só que qual que é a grande diferença aqui no resgate? A liquidez, ela é diária, tá, para esse título, só que ele tem uma carência de 60 dias, que é bem parecido com o que a gente vê em previdência privada, por exemplo. Tá? Você tem ali uma certa liquidez, só que uma carência de 60 dias para poder fazer o resgate. Passou os 60 dias, você pode resgatar assim, com qualquer prazo ainda, mas a liquidez diária você vai ter passando esses 60 dias. E é 60 dias do aporte. Tá? Então, se você tiver aquela estratégia de investir todo mês R$ 100, você investiu no dia 30 de janeiro. R$ 100 você colocou, 60 dias depois você pode resgatar esse 100 que você colocou. Eu coloquei dia 30 de janeiro, dia 28 de fevereiro, 60 dias a cada aporte, tá? Então a cada compra de novo título. Então você não pode, eu investi agora em janeiro, em fevereiro eu investi de novo, quero resgatar tudo em março. Não, dia 30 de março você só poderia resgatar o valor que você investiu em janeiro. Tá? Então essas são as principais diferenças em relação aos outros títulos. Do IPCA+, é na forma do resgate, o foco dele é mais na aposentadoria, pode ser feito via Pix, o investimento, e o resgate antecipado você pode fazer, mas tem uma carência de 60 dias que os outros tesouros, os outros títulos, eles não têm. Tá? As outras letras ali não têm essa carência. Agora, falando das vantagens desse ativo. Tem algumas vantagens, tem alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, a renda, ou quando você for resgatar, isso vai ser atualizado com inflação. Então, eu vou resgatar aqui o meu capital, eu tenho lá um certo valor acumulado e eu quero converter isso em uma renda complementar pelos próximos 20 anos, né, que é a categoria, a característica de resgate desse título. Quero converter isso em renda, beleza. Converti, essa renda ela vai ser atualizada mensalmente com a inflação. Então, preserva o meu poder de compra pelos 20 anos que eu vou receber. Isso é interessante. Você até poderia fazer isso em outros títulos também, só que aí você tem a dor de cabeça ali de você calcular, você fazer atualização. Então, esse ponto é um
um diferencial bacana desse título, tá? Uma boa vantagem. A contribuição não é nenhuma vantagem em relação aos outros títulos do Tesouro, tá? Mas é que ele mantém a característica que os outros já têm. Então, para o investidor que vai começar do zero, que tem pouco dinheiro disponível para investir, isso segue sendo uma boa vantagem, que é o fato de você poder investir a partir de R$ 30. É um valor baixo de contribuição, e você pode ter ainda assim, com um valor baixo, um investimento focado no longo prazo. A contribuição via Pix também é uma vantagem, mais praticidade para o investidor. E não tem taxa de custódia. E aqui vai um asterisco que eu vou explicar na desvantagem. Tá? Mas ele não tem taxa de custódia. Quem investe em Tesouro Direto sabe que tem uma taxa que é cobrada ali semestralmente do Tesouro. Tá? Se não me engano agora, não sei se foi atualizado recentemente, mas é de 0,3% ao ano. Ela é cobrada 0,15% a cada semestre. Então, a taxa de custódia que você paga ali para a B3 para custodiar o seu título. Nesse título não tem essa taxa de custódia sendo cobrada. Então, é uma vantagem interessante. É um percentualzinho pequeno que é descontado, mas como esse título é mais para o longo prazo, então é interessante que ele não tem. Então, essas são as vantagens. Renda atualizada com a inflação mensalmente, na hora do resgate. Você tem contribuição baixa, contribuição via Pix e sem a taxa de custódia. Agora, as desvantagens desse título. Nem tudo são flores, né? Porque muita gente vai acabar falando sobre esse título e falar: nossa, é a solução para a aposentadoria. Agora, pronto, agora me encontrei. Então, tem que avaliar os dois lados, né? Se vale a pena ou não, se tem opções mais interessantes também, é sempre bom a gente saber. Mas as desvantagens desse título que ele carrega também algumas. Tá? Primeiro, a taxa de custódia ela existe no resgate antecipado. Tá? Então, se você quiser resgatar antes do vencimento do título, que vai ser pro longo prazo, você paga a taxa de custódia. Então, isso vai ser descontado de uma forma ou de outra. Tá? Agora, se deixar para o vencimento, aí não. Aí realmente é isento da taxa de custódia, com uma exceção. Taxa de custódia para a B3 no resgate mensal, se a sua renda mensal na hora do resgate ela for superior a 6 salários mínimos. Então, lembra o asterisco que eu comentei? Que ele não tinha taxa de custódia? Ele vai ter, se você, na hora do resgate, na hora que você for ali converter isso em renda complementar, 20 anos recebendo, se a sua renda ela for superior a 6 salários mínimos, aí você vai ter o desconto da taxa de custódia da B3, que vai ser de 0,10% para cada resgate. Tá? Então vai ser 0,10% de desconto de taxa de custódia. Fala, mas é acima de 6 salários mínimos? Não, hoje o salário mínimo mais ou menos é R$ 1.200, então 7.200. Até isso eu não pago, mais que isso eu pago. Tá. Só que vai depender do salário mínimo que tiver na época. Tá? Isso também vai ser atualizado com a inflação. Então, o salário mínimo na época for de, vamos supor, em 2065, o salário mínimo for de R$ 6.000, então, se você receber até 6 salários mínimos da época, você não paga. Se você receber mais do que isso, aí você paga a taxa de custódia para a B3. Tá? E uma outra desvantagem são os 60 dias de carência para cada aporte. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Tá? Por quê? A vantagem é de você não ficar com a mão coçando ali de querer resgatar esse título, que ele tem um foco exclusivo para longo prazo. Então, se você está fazendo para resgatar daqui a 1, 2, 3 meses, um ano, esquece. Tá? Isso já não vai ser a melhor opção, é fato. Mas, se você precisar resgatar, se você tiver alguma emergência, saiba que você não vai poder contar com esse título. Você tem 60 dias de carência a partir do aporte. Então, isso é uma certa desvantagem para quem pode precisar. Considerando que o Tesouro Direto, em muitas carteiras, ele é usado para reserva, uma reserva de curto prazo, uma reserva de emergência, principalmente o Tesouro Selic, esse daqui você já pode descartar. Se você precisar, você tem uma carência de 60 dias para resgate a cada aporte. E, além disso, como eu já comentei, vai ter a taxa de custódia da B3 no resgate antecipado. Tá? Então, essas são as vantagens. Taxa de custódia no resgate antecipado, taxa da B3 para salários ou renda passiva, renda complementar acima de 6 salários mínimos e os 60 dias de carência também para resgate são algumas desvantagens. Tá? Agora é o seguinte, se vale a pena ou não para o seu caso, para a sua carteira, para o seu planejamento de longo prazo,
aí quem tem que dizer é você avaliando todas as opções que você vai ter para longo prazo. Então não dá para cravar que ele é um título que vai fazer sentido, que não vai, mas o que a gente pode dizer é que é mais uma ferramenta para você que está pensando em investir no longo prazo. Então, eu não sei o que fazer, não tenho conhecimento absolutamente nenhum. Esse título ele se apresenta como uma ferramenta que você pode utilizar num custo baixo, ou pelo menos num valor baixo ali para investir, que são os R$ 30. Vai ser a melhor opção? Não vai. Aí vai depender do seu portfólio, vai depender da sua estratégia. Mas espero que tenha ficado claro que essa nova modalidade, que é um tema quente, né, vai ser lançado aí dia 30 de janeiro, e eu tenho certeza que vai ter muita gente aí buscando esse título, porque valor baixo, foco no longo prazo, nunca fiz nada, vou começar a fazer agora em 2023, que é o ano da virada, e pelo menos até 2030 ou até 2065, eu guardo dinheiro no Tesouro Direto, rende a mais ou renda a mais, para eu ter uma renda complementar ali na minha aposentadoria. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o título, manda aqui embaixo para a gente, comenta também aqui a sua opinião sobre esse novo título do Tesouro Direto. Você acha que é uma boa? Se você acha que não, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal você que ainda não é inscrito e seguir a gente lá nas redes sociais. Meu Instagram, @oFabrício_Duarte e do Moneyplay, @moneyplay_podcast. Combinado? Te vejo aqui no próximo Moneyplay. Tchau.